paz do Senhor, amém? Deus abençoe a vida dos amados irmãos. É notória a presença de Deus no nosso meio. Eu estou muito feliz de poder retornar a essa casa de oração, aqui para adorar juntamente com os amados irmãos. Deus abençoe a irmã Jaqueline, que nos formulou o convite, ao pastor dessa obra, a todas as irmãs. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo de número 27. Glória a Deus. Números, capítulo de número 27. Glória a Deus. Números, capítulo de número 27. Nós leremos a partir do versículo 2. E o versículo de número 6 e 7. Quem encontrou diz amém? Amém. Versículo 2 diz: E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes, e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: O nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Versículos 5, 6 e 7. E Moisés levou sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeate falaram retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E você diz amém. Pode se assentar dando glória a Deus, exaltando ao nome desse Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Olha para esse irmão bonito, esse lá, diga para ele assim: Deus. Mas fala com a autoridade para entender que Deus está usando a tua boca, diga Deus, para abençoar o justo, muda decretos. Glória a Deus. Você pode glorificar Jesus por isso? Irmãos, a história que está sendo narrada aqui no Números, capítulo 27, é de um homem por nome de Zelofeate, que ele vem a morrer. A Bíblia diz que quando Moisés vai fazer repartição de terras, ele vai começar a chamar os principais das suas casas, dos seus descendentes, para dar a possessão das terras. Aí a Bíblia vai dizer que dá terra para a tribo de Manassés, vai dando terra e vai dando terra. Quando chama a descendência, a família de Zelofeate, a Bíblia diz que Zelofeate não tinha filhos do sexo masculino, mas ele teve 5 filhas. E no versículo de número 1 está dizendo que o nome da primeira filha é Macla, o nome da segunda filha é Noa, a terceira filha Ogla, a quarta filha Milca e a quinta filha Tirsa. A Bíblia diz que por causa dele não ter um filho do sexo masculino, a sua linhagem, a sua herança se findaria. Ele não teria, as filhas de Zelofeate não herdariam a herança de seu pai. Até então está tudo bem, mas de repente disseram assim, vamos tirar o nome de Zelofeate da história, porque não tem mais como dar continuidade a esta geração, a esta família. Quando decidem tirar o nome de Zelofeate da história e dizer que não haverá mais herança, não haverá mais nada, não haverá mais registro sobre esta família, a Bíblia diz que as filhas de Zelofeate se levantam e vão para a porta da tenda da congregação. Agora eu quero que você pare um pouco e comece a refletir como que não estava o psicológico dessas filhas. No período mais importante, porque a Bíblia não diz que elas eram casadas, mas a Bíblia diz que quando uma moça precisava casar, quem preparava o casamento eram os seus pais. E o nome Zelofeate significa protetor. Era papel de Zelofeate cuidar das filhas, encaminhar as filhas, dar um bom casamento às filhas. Mas agora a pessoa mais importante da história delas morreu. Pensa elas viverem o luto de perder o pai, mas ao mesmo tempo pensar, agora acabou para nós.
Como que a gente vai casar se para casar a gente precisa do pai? A gente precisa de dote. Se não tem mais herança, não tem dote. Se não tem dote, é impossível casar-se. É impossível dar continuidade à família do nosso pai. Agora você pensa para 5 moças viver o luto e ver a frustração dos seus sonhos. Porque todo sonho de uma mulher judia do povo de Israel era crescer, casar-se e ter filhos. Mas, de repente, no cenário da vida delas, alguma coisa inesperada acontece. O pai morre. Elas tinham tudo, irmão, para viver depressivas, para viver angustiadas, para não ter expectativa de viver, para achar que não ia dar mais em nada. Eu vou entrar num quarto e deste quarto não vou sair mais. Eu vou viver chorando, eu não vou conquistar, eu não posso mais sonhar, porque agora eu não tenho alguém que me ajude, eu não tenho o meu braço direito, eu não tenho o meu protetor para estar ao meu lado. Mas a Bíblia diz que essas 5 moças não fizeram isso. Quando elas olharam que o cenário era contrário, elas olharam uma para outra e disseram: vamos para a porta da tenda, porque a palavra do homem é que a nossa história vai ser apagada. Mas o que é a palavra do homem diante da palavra do Deus que criou os céus e a terra? Quando a gente olha para o nome Macla, irmão, o nome Macla significa confiança. Macla poderia ter desistido de tudo, ter se abalado e dissesse: olha, agora acabou. Mas ela confiou no Deus que ela servia. E a Bíblia diz, irmão, que aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quantas pessoas nos tempos atuais, quando recebem a notícia da perda, quando recebe uma notícia de frustração, a primeira coisa que ela quer fazer é dar lugar para tristeza, dar lugar para angústia, é dizer que não vai mais dar certo, é não querer continuar, é não querer nem sair de casa, é não querer nem responder mais mensagens, já se isola e acha que é o fim. Isso é falta de confiança. Mas Macla está dizendo: não, eu não vou me trancar no quarto, eu não vou ficar me lamentando, eu vou me pôr na porta da tenda para falar com quem pode resolver o nosso problema. A segunda filha é nova e a palavra nova significa aquela que não se detém. Quantas coisas na nossa vida quer nos paralisar? Quantas situações na nossa vida, uma porta fechada, uma decepção com alguém que você ama, ou com um amigo, ou com um familiar, e às vezes o intuito do diabo é te parar, é fazer você estacionar, você virar um crente morno, você virar alguém que só vem para a igreja por vir. Mas ela está dizendo: não, Satanás, você não vai me parar, você não vai me deter, porque eu tenho um Senhor que pode resolver as causas impossíveis. Olha para esse crente do seu lado e cutuca ele e diga assim: não deixa nada te parar. Não deixa nada te deter. Oh, aleluia. Você pode dar glória a esse Jesus? A terceira filha se chama Ocla. Oca significa aquela que não anda amarrada. E é isso que o inimigo quer fazer na nossa história. Ele quer que a gente não confie no Senhor. Ele quer que a gente não vá adiante. Ele quer que a gente permaneça amarrado nas frustrações. Quantas pessoas, irmãos, estão passando por situações terríveis porque não conseguem se desprender das amarrações de um passado. Quantas pessoas estão feridas de alma porque estão amarradas na mágoa, na tristeza, na depressão. É a doença que o diabo está colocando, a ansiedade. São coisas que o inimigo está fazendo para amarrar as pessoas, para elas não conquistarem o que elas precisam conquistar. Mas quando a Ocla, ela vê a situação de perca, ela vê o luto, ela vê a decepção, ela vê o diabo querer frustrar a história dela, ela diz assim: eu não vou deixar nada me amarrar. Eu vou me levantar e vou com as minhas irmãs na porta da tenda da revelação, porque eu sei que Deus pode revelar a nossa história. Ela não para, ela não se amarra. E a outra filha chama Milca. Milca quer dizer aquela que tem autoridade.
Olha o que diz em Provérbios, capítulo de número 31. Você bem conhece o versículo 30. Oh, glória a Deus. Se você puder, abrir aí a sua Bíblia comigo. Provérbios, capítulo de número 31, versículo 30. Oh, glória a Deus. Diz assim: enganosa é a graça, a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme a Deus, essa será louvada. Milka, ela poderia ter olhado para todas as situações e desistido, mas ela vai fazer jus ao nome que ela carrega. Ela poderia viver uma vida de medo, de covardia, mas a Bíblia não diz que nós herdamos o medo, e nem mesmo a covardia. Jesus, ele disse através do apóstolo Paulo, quando ele fala para Timóteo, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor, mas ele nos deu um espírito de ousadia. Ele nos deu foi um espírito de autoridade. Essa Milka, ela não vai se prostrar, ela não vai se lamentar, ela vai dizer, eu vou usar a autoridade que Deus me deu, porque eu não sou qualquer uma, eu sou alguém valorosa na presença de Deus. Eu vou me levantar e vou com as minhas irmãs falar com quem pode resolver o meu problema. Oh, glória, a última filha chama Tirsa, que significa prazer em Deus. Uma das coisas que o inimigo mais quer fazer no meio de nós, quando ele traz frustrações, quando ele às vezes traz situações que a gente perde, às vezes frustrações, é que a gente perca prazer nas coisas de Deus. E hoje as pessoas valorizam tantas outras coisas, né, mano? É a primeira coisa que ela perde a vontade de vir para a igreja, já viu? Às vezes as pessoas passam dificuldade, passam uma decepção. Você não vê ela falando assim, ó, eu não tenho vontade de ir no mercado. Eu não tenho vontade de ir no banco. A primeira coisa que elas perdem vontade, ela não diz assim, ó, perdi a vontade de ir no McDonald's, na lanchonete, na pizzaria. Elas falam até que tá triste, mas se você falar, vamos ali na pizzaria, ela já se arruma, já se alegra e vai. Não é verdade, irmão? Mas a primeira coisa, quando você fala assim, vamos para a igreja, perdi a vontade de ir para a igreja. Perdi o prazer. E a irmã leu aqui que o salmista disse, Senhor, renova em mim a alegria da salvação. Tem pessoas, pastor, que já perdeu a alegria da salvação. Mas se você é alguém que entrou aqui hoje e perdeu a alegria, Jesus está aqui para restaurar ela de novo na tua história. Não é porque eu perdi, não é porque eu passei pelo luto, não é porque talvez os meus sonhos se frustraram, aparentemente estão frustrados, que eu vou perder prazer na casa de Deus, não. Se é perdendo, é adorando. Se a porta fechada, é adorando. Se as coisas indo de mal a pior, nós vamos continuar adorando, porque a nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa é lá na glória. Ela tinha tudo para desistir, mas ela diz, não, eu vou para a porta da tenda da revelação, porque eu tenho o prazer de estar na presença de Deus. E a Bíblia diz que elas vão para a porta da tenda da revelação, falar com Moisés e Eleazar, que é o sacerdote. Seja o vaso de Deus para esse irmão, diz assim, irmão, diga aí para ele, segura a mão dele, diz assim, ó, irmão, não conte problema para quem não pode resolver. Elas poderiam, irmão, ter passado na tenda de todo mundo. Elas poderiam ter ido na tenda das amigas. Poderia? Vou lá na minha amiga me lamentar. Vou desabafar para ela. Mas elas disseram, não. Nós vamos falar com quem pode resolver o problema. Sabe por que tem muita gente que às vezes amor em ponto de faca? Porque leva problema para quem não pode resolver. Quer pedir conselho para quem não ouve a Deus. Uma coisa eu aprendi, irmão. Não ouça quem não ouve a Deus. Não ande com quem não anda com Deus. Porque quem não tem Deus na vida não vai te oferecer nada de bom.
Mas elas disseram, eu vou perder tempo contando problema para quem não pode resolver? Não. Eu vou ir para quem ouve Deus, para quem tem intimidade com Deus. Eu vou falar com a pessoa que Deus levantou como líder, como a boca de Deus na congregação. E a Bíblia diz que elas vão falar com Moisés, olha, o nosso pai não teve filhos do sexo masculino. Está querendo tirar o nome dele da história. Deixar a gente desamparada. Mas o nosso pai não morreu em rebeldia de rebelião. Ele não estava rebeliado contra Moisés, como fez Datã, Abirão e Corá. Não! Nosso pai não se rebeliou contra Deus. Aí a Bíblia diz que Moisés ouviu todas as coisas e foi falar com Deus. Eu acho lindo, irmão, que quando Moisés fala com Deus, a Bíblia diz aqui no versículo de número 7 que Deus responde. E a primeira coisa que Deus responde a Moisés é: as filhas de Zelofeate falam retamente. Tem pessoas que às vezes querem cobrar a Deus ou querem exigir de Deus coisas. Quando Deus vai pesar na balança, a vida dela não é reta. Talvez se essas moças fossem moças que não temessem a Deus, tivessem partilhado das rebeliões que houve no deserto, se essas moças fossem alguém que murmurasse, Deus nem sequer abriria a boca para falar. Mas a Bíblia diz aqui, eu quero ler para você ouvir, em Salmo de número 84, no versículo de número... Glória a Deus. Salmo de número 84. Versículo de número 11. Diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. Quero que você repita isso bem forte comigo. Não negará favor algum aos que andam em retidão. Você consegue entender a seriedade disso? Deus olha para Moisés e diz: olha, Moisés, quem está entrando na minha presença não está entrando com corrupção, não está entrando com rebeldia, mas quem está entrando na minha presença está entrando com retidão. Quem sabe Moisés vai indagar a Deus dizendo: Deus, mas a lei, ela diz que eu só posso dar a herança para os filhos do sexo masculino. O correto pela lei é apagar o nome de Zelofeate na história. E elas seriam moças abandonadas, porque elas eram órfãos de pai. Mas aí Deus se manifesta a Moisés, dizendo: Moisés, o que elas estão falando retamente. E é nessa hora que eu preciso me examinar quem eu sou diante da presença de Deus. Há um versículo que muita gente conhece, onde o Espírito Santo fez eu meditar nele. O salmista vai dizer: já fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência mendigar. Ele falou: eu nunca vi quem? Um justo. Ele não falou um cristão. Ele falou um cristão? Não. Ele falou um evangélico? Ele poderia ter escrito, né, pastor? Um crente. Não. Ele classificou as pessoas. Eu nunca vi um justo. Porque tem pessoas que são crentes, mas não são justas. Tem pessoas que às vezes falam da corrupção do político, mas quando ela tem oportunidade de sobressair em alguma situação, ela não pensa duas vezes em pisar no outro.
em tirar um proveito. Eu vou dar um exemplo simples, básico. Eu tenho um amigo meu que um dia foi me presentear com um vestido. O vestido, irmão, eu comprava ele por 50, 70 reais no máximo. Uma pessoa, quando ela vai comprar, ela vai colocar o lucro dela. E é certo ela fazer o lucro. Mas desde que não seja a irmã pegou um vestido e vendeu para esse meu amigo por 250 reais. Um vestido que era 50 reais. A justiça disso? Aí, às vezes, a pessoa, olha, eu tenho que pagar tal coisa. A pessoa está com dinheiro e diz, não vou pagar. É a justiça nisso? Aí a pessoa depois vai orar a Deus e dizer, olha, Senhor, me abençoa. Ó, Senhor, faz pela minha vida. Às vezes, você vai estar em uma situação, como esteve Salomão, difícil. Mas Salomão vai fazer o quê? Pedir sabedoria a Deus. Para não agir com injustiça. Às vezes, numa situação que as pessoas é conhecida, a gente vai favorecer quem a gente conhece. Às vezes, o ser humano tem essa tendência a fazer coisas erradas. O apóstolo Paulo mesmo diz, as coisas que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não posso, quando eu vi, já fiz. É uma batalha. Eu preciso entender que eu tenho que ser como Cristo é. E uma das qualidades de Cristo é que ele é justo. Se eu não ajo com justiça, eu vou ficar desamparado. Porque a promessa não é para um injusto, a promessa é para o... Aí eu parei, pensei, o Espírito Santo falou para mim, você já ouviu pessoas que falaram, mas eu sirvo a Deus e estou mendigando. Mas eu sirvo a Deus e está faltando pão. Mas eu sirvo a Deus e está faltando isso. E aí eu me questionei, falei, meu Deus, mas a fulana é cristão, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor desampara. Não deixa mendigar o pão. Aí quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu parei, pensei, falei, é verdade. Quando a gente não anda com retidão, Deus não é obrigado a cumprir a sua promessa. A gente precisa entender uma coisa, igreja. A promessa que passa os céus e a terra não passará é que Jesus vai voltar. As outras demais promessas, ela é condicionada à minha obediência a Deus. Deus falou para mim que vai abrir a porta. Deus vai abrir a porta se você permanecer em obediência. Deus falou para mim que eu vou me prosperar, que eu vou pregar, que eu vou viajar, que eu vou fazer. Todas essas promessas estão condicionadas ao meu comportamento na casa de Deus. Não adianta Deus falar para mim, olha, eu tenho obra na tua vida, eu quero te usar, eu quero te enviar para pregar, e eu não ler a Bíblia, eu não jejuar, eu não consagrar, eu não fazer parte das atividades que é relacionada à obra de Deus. Como é que eu vou me capacitar? Deus não envia ninguém descapacitado. Quem envia pessoas descapacitadas é o homem, Deus não. Deus, ele não escolhe o capacitado, mas a Bíblia diz que ele capacita quem? Escolhe. Essas moças estão entrando na presença de Moisés com sonhos frustrados. Ela está entrando na presença de Moisés sem proteção paterna. Tudo para ter uma vida desgraçada. Para ter uma vida largada. Mas aí Deus interrompe o pensamento de Moisés, quem sabe, e diz, Moisés, pega a caneta e o papel. Quem sabe Moisés pensou, mas Deus, a lei está dizendo que eu só posso dar os filhos do sexo masculino. Aí Deus olha e diz, Moisés, pega aí a caneta e o papel. Acho que você não entendeu, mas eu vou repetir. Moisés está dizendo, Deus, a palavra do homem é que ela não pode receber. Mas Deus está dizendo, Moisés, agora pega a caneta e papel, porque eu vou fazer você saber a minha palavra. O homem está
dizendo, vai continuar frustrada. O inimigo está dizendo, vai continuar destruído, vai ser um desamparado, vai ser alguém que não tem nada. Mas Deus está rompendo e está dizendo, não, hoje eu mudo a história, hoje eu mudo sentença. E para te abençoar, Deus muda decreto. Para te abençoar, Deus vai no fórum. Para te abençoar, Deus vai lá em Brasília, cria leis, faz decreto, cria inciso. Ele faz porque Ele é o dono da última palavra. Você pode erguer a mão para glorificar a Ele. A Bíblia diz que do homem são as preparações do coração. Mas a última palavra não está na boca do médico. Não está na boca do advogado. Nem mesmo do juiz. A última palavra não está na boca do vizinho ou da vizinha, não. A última palavra não está na boca do diabo que está dizendo que você não vai conseguir, que você vai viver nessa mesma situação, que a sua história vai ser infeliz. Não! A última palavra está na boca de Deus e Deus te trouxe aqui para dizer, eu vou reescrever uma história para você. Se você confiar, se você continuar perseverando, se você continuar se envolvendo mais com as coisas de Deus, se você continuar usando a autoridade, se você continuar tendo prazer na casa do Senhor, Deus vai olhar e vai dizer, deixa eu me agrado. Dessa eu me agrado, essa anda na minha presença com retidão e justiça. Eu vou mostrar que eu sou Deus. E além, irmão, de Deus mostrar que é Deus, é muito lindo isso. Eu falei com os irmãos que por elas não ter pai, não tem dote. Não tem, se não tem dote, não tem casamento. Aí Deus está dizendo para Moisés, Moisés, darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. Você vai dar para ela terra, Moisés. Você vai dar para elas terra, Moisés. Era Deus dizendo, Moisés, você não entendeu. O pai terreno delas não está mais aí. Quem é responsável em dar futuro para elas não está mais presente. Só que avisa elas que eu sou o pai que zelo dos filhos. Eu sou o pai que prepara futuro. Eu sou o pai que abre porta de faculdade. Eu sou o pai que abre porta de trabalho. Eu sou o pai que prepara o casamento. Eu sou o pai que prepara a casa, a família. Eu sou o pai que não desampara os filhos na Gamanchoremaha. Mas, Senhor, como é que eu vou conquistar? Será que eu vou constituir família? Será que eu vou viver meus sonhos? E Deus está dizendo, hoje eu dou um recurso para você continuar e ser feliz. Hoje eu dou recurso, eu restauro, eu restituo. Eu dou para você o que o inimigo achou que você não ia ter. Eu vou mudar a tua história, porque eu sou o teu Pai, diz o Senhor dos Exércitos. Nessa noite, Deus não está aqui dizendo, eu sou teu amigo. Nessa noite, Deus não está aqui dizendo, eu sou teu companheiro, está dizendo, eu sou teu pai. E a Bíblia diz que o homem, sendo mau, sabe dar boa dádiva aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Porque indagaram Jesus, o que é que vamos vestir? O que é que nós vamos comer? Jesus disse, olha para os lírios do campo. Não trabalham, mas se vestem. Já olhou as aves do céu? Já olhou os animais? Não trabalham, mas o Pai dá todos os dias o sustento para eles. Não cuidaria o Senhor de vocês? Não zelaria o Senhor de vocês?
Não seria ele o pai que cuida do futuro dos seus filhos? Quem sabe você tem um pai terreno que infelizmente não tem condições de dar um bom futuro. Quem sabe o pai que você esperava ter terreno não é o pai que você esperava, não é. O pai delas não aconteceu o que elas esperavam. Mas antes de você ter um pai terreno, você tem um pai eterno. A gente honra o pai e a mãe, mas ciente que é um pai que está no céu cuidando de nós. Quando eu era mais criança, meu pai ele foi embora de casa também com 6 filhos. O terreno com parcelas atrasadas, ordem para leilão, a gente sem nada dentro de casa. E Deus tinha falado através de algumas pessoas para mim, criança. Por isso que é importante você ensinar teu filho que Deus pode fazer. Tem criança que não conhece o poderio de Deus. E graças a Deus minha mãe me ensinou que Deus podia fazer. Até porque ela contou para mim o que Deus fez na minha vida. Porque eu nasci com um problema raríssimo no pulmão. A medicina disse que não tinha cura, não tinha nada. Eu tinha 99% de chance de morrer. Já tinham furado todo o peso do meu corpo, nenenzinho, a última era da cabeça. Se perdesse ela, já era eu. Mas Jesus entrou lá no quarto de hospital e me curou. E hoje eu estou aqui pregando para você ouvir. Ela começou a contar o poderio que Deus tinha na nossa vida. E eu comecei a crer, mesmo criança com 4 anos de idade, que o médico disse que eu não poderia fazer. Eu comecei a fazer, comecei a cantar ao Senhor. E eu cantei que ele fez o morto ressuscitar, que ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez o paralítico andar. Eu comecei a cantar das glórias que ele faz. Mas segundo essa parte da nossa infância, eu vi as coisas começar a apertar. Um dia eu levantei de madrugada, eu abri os armários, não tinha nada, eu pus a mão nos armários e eu orei e falei, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é dono do ouro e da prata. A minha mãe não tem condições, Senhor. E meu pai não está aqui. Mas antes de eu ter um pai na terra, o Senhor é meu pai. E o Senhor falou para mim que através das minhas mãos o Senhor ia fazer milagres. Enche o armário da minha mãe. Minha mãe não tem condições, mas o Senhor é o meu pai. Isso foi de madrugada, irmão. Quando foi, raiou o dia, foi chegando meio-dia, minha mãe saiu para fazer, ela era cabeleireira, saiu para fazer uns cabelos. Daqui a pouco bate uma pessoa na porta lá de casa. Ô, irmã Neuza, quando a gente foi ver uma irmã da congregação com uma estrada. Aí quando ela falou, vem cá, ela é conhecida da minha mãe, né? No salão de cabeleireira, ela abriu o portão e a gente tomou um susto. Que atrás da estrada tinha um monte de sacola. Ela olhou para nós e disse assim, a sua mãe está aí? A gente, não, minha mãe foi trabalhar. Ela disse, pois me ajuda a pegar essas sacolas e fala para sua mãe que foi Deus que mandou. Aí a gente começou a pegar sacola, pegar sacola, pegar sacola. Aí, irmão, naquela época, né, alguns anos atrás, Nescau Cereal, Sucrilhos, Neston, né? Pode, era só coisa para gente rica. Bolacha passatempo, era só coisa traquina, então, irmão. Né? A gente quer a menos condição, era bolachinha sequilho, olha lá quando tinha uma bolacha recheada. Quando a gente foi ver, irmão, era tanta coisa, naquela época tinha até aquele Neston, até Neston tinha lá no meio. Que tinha tanta coisa, eu comecei a chorar. Coisas que a gente, criança, nunca nem tinha comido. Eu chorava, e aí quando a gente chegou, minha mãe tomou um susto, os armários estavam todos cheios. Eu vou contar só mais um para edificar a sua fé. Ô, glória! Eu vou contar só mais um testemunho para edificar a tua fé. Que Deus é o Pai que cuida dos mínimos detalhes. Passou um tempo, pastor, eu fiquei com vontade de comer. Eu tinha por volta de uns 10, 11 anos. Eu fiquei com vontade de comer macarrão, frango assado, salada de alface e Coca-Cola. Coisa simples, né, irmão? Mas eu, criança,
vontade. Mas eu sabia da dificuldade da minha mãe e eu não contei para ela. E aí eu ficava bravo porque ela mostrava para mim as contas, né? Ela sempre tinha uma filha que ela sentava e me deixava a parte da situação. Eu ia às vezes na feira com ela, tudo. E ela falou, vamos orar. Porque a gente tem essas contas atrasadas. A gente tem... Começou a falar, vamos orar. Amém? Vamos orar. Aí até minhas irmãs, mãe, me dá um batom. E eu brigar com as minhas irmãs, você é doida de ficar pedindo coisa para nossa mãe? Mas não tem dinheiro. E aí, irmão, não falei nada para minha mãe, fui orar. Você acredita, irmão, que eu orei e jejuei? Falei para Deus, Deus, eu tô com vontade de comer macarrão, frango assado, Coca-Cola, uma salada de alface. Aí passou uns dias, irmãos. Tô lá em casa, era um final de semana. Estamos em casa lá, pensando o que nós vamos almoçar. Bate uma irmã, 11 horas da manhã, lá na casa da minha mãe. É aqui que mora a cabeleireira Neuza? É aqui. Aí daqui a pouco ela veio com a sacola na mão. Quando ela pôs a sacola na mão, na mesa, ela ainda falou assim, tem algum comércio por aqui? A minha mãe falou, mas por quê? Ela falou assim, porque eu estava essa madrugada orando e ela morava lá nos condomínios do Arujazinho. E aí meu Deus falou comigo que uma das suas filhas fez uma oração a Deus. E Deus mandou eu ir no mercado comprar um frango assado, uma salada de alface, macarrão, e faltou a Coca-Cola, porque eu queria pegar uma geladinha, então tem que comprar aqui perto. E aí ela disse assim, mas eu falei para o meu esposo me trazer, meu esposo não quis. E eu vim a pé de lá do Arujazinho até aqui, porque eu quero obedecer à voz de Deus. Irmão, pensa no macarrão que rendeu a semana toda. E rendia, e fazia alface, tinha alface. Foi uma multiplicação, irmão, surreal. Porque Deus é o Pai que cuida dos seus filhos. Quando o diabo diz assim, ó, o futuro vai ser frustrante. O futuro vai ser de derrota. Vai ser largado. Vai ser um zero à esquerda. Acontece aqui, está dizendo em Números 36, versículo 11. Pois Macla, e Tirsa, e Ocla, e Milca, e Noa, filhas de Zelofeate, se casaram. Você pode dar glória a Deus? Oh, glória! O diabo lá atrás estava rindo e dizendo, frustrei os sonhos delas. Não vai ter futuro. Mas Deus entrou em cena e disse, eu sou o Pai que prepara o futuro dos meus filhos. Seja a boca de Deus para alguém chacoalhar e dizer assim, Deus já preparou um futuro para você. Eu acho que você falou com muita pouca fé. Fala com autoridade, porque Deus está usando a tua boca. Deus já preparou um futuro para você. Eu não sei qual foi teu sonho, qual foi teu projeto, mas Deus sabe o que desejou teu coração. Deus sabe que você andou com retidão, que você andou com justiça, que você não fez as coisas pelos meios errados. Mas Ele mesmo testificou, o que elas falam é reto. A vida delas é com retidão. E nós lemos aqui que Deus não nega favor algum aos que andam em retidão. Esse Deus é muito lindo, irmão. Esse Deus é muito lindo. Se você anda em retidão, Ele não deixa faltar nada. Nada, irmão. Para encerrar, eu fui fazer uma entrevista de trabalho lá em Suzano. Estou contando os pequenos, irmão. Eu gosto dos grandes. Mas acho que os pequenos são tão grandes. Tem gente muito lindo, irmão. Testemunho que o cego andou, o paralítico andou, o cego enxergou. É coisa linda. Mas eu acho tão glorioso os detalhes. Eu fui procurar um serviço alguns anos atrás. Uma amiga minha. Eu estava precisando de um sapato. Eu gosto muito de sapatilha, né? Um sapatilha. Minha sapatilha já bem gasta. Aí passei numa loja com uma amiga e falei assim, vamos passar aqui para mim ver as sapatilhas? Aquelas sapatilhas mais simples, sabe? De fábrica mesmo. E aí eu passei, estava vendo lá, aí estava R$30. Minha amiga falou assim,
Por que você vai comprar uma sapatilha dessa de R$30? Rapidinho vai embora. Compra uma da moleca. Aí eu olhei para ele e falei, Gil, se eu não tenho dinheiro para comprar de 30, quem dirá da moleca? Aí eu falei, vamos embora. Fomos para casa. E eu dirigi os cultos da semana lá na igreja. Aí me arrumei, tinha culto à noite. Cheguei na igreja e um rapaz me chamou, falou, ô missionário, preciso falar com você. Quando eu vou para o culto, irmão, eu gosto de cultuar. Gosto de adorar. Esse negócio de ir para a igreja, ficar conversando, ficar fazendo hora, não é comigo. Eu falei, irmão, no final do culto você fala comigo que agora eu vim adorar. Eu entrei, dobrei meu joelho na frente das cadeiras, fui, orei, dirigi o culto. Aí eu estou sentada, minha mãe sentou do meu lado, minha mãe, minha pastora, falou assim, olha, o irmão está lá atrás, disse que precisa falar algo importante com você depois do culto. Eu falei, amém. Ele estava vindo falar comigo no começo, no final eu falo com ele que o culto já vai ter acabado. Amém, acabou o culto, deu a bênção apostólica, estou saindo. Aí ele parou assim e disse assim, ó, e ele era ele fala que é meio blocadinho, né, irmão? Bem doidinho ele, bem agitado. Ele disse, tu és missionária de Deus, você sabia, né? Eu falei, amém. Aí ele falou assim, pois Deus mandou eu vir aqui te abençoar hoje. Aí eu disse, amém. Aí ele pegou e colocou assim na frente uma sacola com a caixa. Aí eu olhei assim, irmão, aí na hora minha mente já foi lá e voltou. Aí eu falei, Senhor, tu és terrível. Aí ele falou assim, eu não sei se serve, mas é um modelo que eu olhei, bati o olho e eu senti que é para você. Aí eu falei, eu ia levar para casa, mas ele falou, abre aí já para você ver se serve. Aí eu disse, meu Deus, fui abrir. Quando eu estava abrindo, a minha amiga veio bem atrás de mim. Quando eu abri, estava lá escrito moleque. Eu virei para trás e disse, ô Gil, vem aqui. Gil, vem aqui dar uma olhada. Se eu falar, você vai pensar que é mentira. Eu queria uma sapatilha preta, irmão. Quando eu abri, era uma sapatilha preta da moleca. Sabe por quê? Deus é o pai que cuida dos seus filhos. Seja no pouco, seja no muito. Eu não sei o que você está passando. Não sei o que é que desejou teu coração, o que você sonhou, a dificuldade que você está enfrentando. Mas se você fazer o bem, sem olhar quem, se você andar com verdade, com santidade, com reverência, Deus não vai deixar faltar nada. Você recebe essa palavra nessa noite? Guarde ela no teu coração. Deus é o Pai que já preparou um futuro para você. Aplauda o nome de Jesus.